Olá, tchutchucos, tchutchucas, como é que vocês estão? Tudo bem? Espero que sim, sempre, pessoal. Aqui então, quem está falando é o professor Augusto e eu estou trazendo nessa aula a quarta e última parte da história da Roma Antiga. Pessoal, para entender tudo isso, além de me seguir, segue também na apostila, página 56 e vem comigo. Tchutchucos é o seguinte, eu vou trabalhar a terceira e mais simbólica das fases da evolução política romana, que é a fase imperial, ou império, né? E uma primeira coisa que eu tenho que deixar bem claro é o seguinte, o império é como se fosse um retorno àquelas características políticas da monarquia, tá legal? Só que de uma forma diferenciada. O pessoal pensa que o imperador ele tem esse nome porque ele impera, ele é soberano. E muitos dos imperadores romanos, eles eram divinificados. Não pelo fato de serem imperadores, mas pelo fato de exercerem esse imperar sobre os demais, imperar sobre a política, tá? Então é comum vocês encontrarem imperadores que adotavam ou o nome ou título Augusto ou César, que eram duas titulações ou dois nomes, porque eles incorporavam isso no nome original, que fazia referência a esse poder todo que eles estavam exercendo. Tá certo? Outra coisa importante, o período imperial, a grosso modo, ou para efeito didático, ele é dividido em dois períodos. O primeiro período, que é o período chamado de Alto Império, esse aqui é o que equivale ao auge do Império Romano, momento esse em que a gente vai perceber que a civilização ela atinge a sua plenitude em termos de conquista territorial, em termos culturais, em termos políticos, em termos econômicos, tá certo? Então, o Alto Império, a grande dica para vocês guardarem é que é uma época de apogeu, beleza? O outro período, pessoal, a outra fase é chamada Baixo Império. Já o Baixo Império, pessoal, é o oposto, é a época da decadência. O que a gente vai perceber aqui é que a partir da crise do século III, que foi uma crise que aconteceu entre o final do Alto Império e começo do Baixo Império, Roma começa a suplicar, começa a entrar em colapso. Não à toa vocês vão perceber que esse colapso ele é muito defendido entre os historiadores como sendo uma morte natural, mas a gente também vai perceber que foi um suicídio, tá? Então no Baixo Império vocês vão perceber uma crise que abate a política, uma crise que abate o sistema econômico, a religiosidade. E no final, tio-tiocos, lá no ano de 476, cuidado, Roma não desaparece, ela se transforma. Como assim? Depois vai ficar mais claro. No ano de 476, a parte ocidental do Império Romano sucumbe às invasões bárbaras e dá origem ao que vocês conhecem na história como o sistema feudal europeu. Mas a parte oriental permanece, ela sobrevive e por mais 1000 anos vai ser chamada ou Roma Oriental ou o nome que vocês conhecem, Império Bizantino. Tá certo? Estão apresentados? Então vamos lá, direto e reto, primeira fase do Império, o Alto Império. Pessoal, o Alto Império é um período curto da história imperial romana que vai do século I a.C., com a ascensão do Augusto ou Otaviano, e se encerra no século III depois de Cristo, exatamente no momento em que está começando a surgir a crise do século III. E a grande dica que eu dou para vocês, lógico, tirando aquilo que vocês viram agora, apogeu, é que a política nessa época era de aparência republicana. Como assim? O imperador impera, o nome diz tudo, vocês já sabem, só que o Senado é respeitado. Então o Senado, aqui nessa primeira fase do Império Romano, ele tem sim as suas atribuições, muito diminutas em comparação ao período republicano, mas ele ainda é responsável, por exemplo, pela criação de leis, pela administração do tesouro público, de certa maneira até também pela condução da diplomacia. O imperador, na verdade, ele é uma espécie de primeiro senador. É como se ele fosse aquele que realmente manda, pelo fato de ser o principal membro da política do período. Tá certo?
E tudo começa como? Bom, já expliquei que tem a ver aí com a ascensão do Otávio Augusto, né? Só que o período em que ele comanda, pessoal, é um período que a gente fala que é uma transição. Muitos, dentro da história, chamam de época do Principado. Mas para vocês, tchutchucos, que vão prestar vestibulares, vocês vão lembrar que é uma época de Pax Romana ou Pax Augusta. Olha só que coisa interessante. O Otávio, quando ele venceu as disputas com o Marco Antônio e, de certa maneira, foi colocado no poder não só pela pressão popular, mas também pelo apoio do exército, o que ele percebeu? Ele percebeu que ele tinha que arrumar Roma. Ele tinha que acertar aquilo que, de certa maneira, fazia muito mal a ela, como, por exemplo, a guerra civil, as disputas entre generais, um certo colapso na economia. Então ele se preocupa bastante em estabelecer uma certa ordem em Roma, e ele consegue. É por isso que o período de governo dele é chamado Pax Romana. Mas, prof, por que principado? Porque o primeiro título que ele recebeu não foi o título de imperator ou imperador, foi de príncipe senator, o primeiro senador. É com o tempo que ele vai administrando a política de forma tão eficaz e recebendo tanto apoio que o Senado vai dando outros poderes a ele. O poder de imperar, o poder de comandar o exército, a liderança religiosa. Então o que ele faz? Qual que é a importância disso tudo para entender por que ele é um primeiro senador? Ou, para vocês, por que é a Pax Romana? Ele se ocupa de acabar com a guerra civil. Isso, exatamente. Aquelas guerras que vinham acontecendo no final do período republicano são postas como fim aqui. Tchutchucos, basicamente o que ele faz? A primeira coisa é tentar acabar com a disputa política que existia entre os generais e principalmente entre as Forças Armadas e o Senado. Porque quando ele assume a função de líder político, ele é o responsável por tudo. E ele, de certa maneira, tem que agradar, entre aspas, a todos, tá? Então ele finda as disputas políticas se colocando como autoridade máxima. Outra, ele acaba com a guerra civil também aplacando a questão social. Ele tem uma característica muito importante que é de se aproximar dos plebeus, das camadas mais baixas, nessa época chamada também de ordem inferior. Ele faz a reforma agrária, ele continua praticando a política do pão e circo, talvez o momento mais praticado é esse momento. Então ele é o imperador responsável por tentar harmonizar a sociedade. Olha uma outra coisa que ele faz. Ele faz a divisão das províncias do Império Romano em dois tipos. O primeiro tipo eram chamadas senatoriais, eram províncias pacíficas, eram províncias que não tinham o exército presente, e essas províncias, o nome diz tudo, eram províncias administradas diretamente pelo Senado. E o segundo conjunto de províncias eram chamadas imperiais. Geralmente eram províncias militarizadas, eram províncias que passavam por alguma convulsão ou de ordem social ou militar. E essas províncias eram administradas diretamente pelo imperador. Então percebem? Nessa divisão das províncias já fica bem claro aquele papo da aparência republicana, né? Ele respeita o Senado. Ele só é o primeiro senador, é aquele que impera, mas ele respeita as decisões do órgão mais singular desse período ainda. Bacana? Outra ação dele, pessoal. Ele sabe que o exército é muito importante para ele para mantê-lo no poder. Assim também como é importante para a defesa de Roma, né? Então ele começa uma prática de distribuir terras aos veteranos e principalmente depois dos 25 anos em que eles eram obrigados a atuar nas Forças Armadas. Então todo veterano, além de receber, lógico, o seu salário costumaz, ele recebia terras. E tchutchucos, era o sonho de todo soldado, no caso, todo veterano, depois de 25 anos, descansar num pedaço de terra, trabalhar ou pelo menos morrer por lá. Beleza? Mais uma atitude, pessoal. Sabedor de que grande parte dos problemas daquela época da crise republicana tem a ver com os generais, tem a ver com o exército, que de certa maneira tinha muita influência política, ele faz o seguinte: ele envia o grosso do exército romano para as fronteiras. E lá nas fronteiras, pessoal, a ocupação desses exércitos, ou do grande exército, era proteger os limes.
Limes é o nome que se dava a essas fronteiras, tá? E ele reduz drasticamente as conquistas. Então é interessante porque enviando o exército para as fronteiras, primeiro, ele afasta o exército das decisões políticas e, consequentemente, os generais também, e ao mesmo tempo ele fortalece os territórios romanos, mas ele pouco se preocupa com conquista, tá certo? Tchutchuco, só que ele deixa uma força do exército romano, que é uma força especializada, chamada Guarda Pretoriana, em Roma. Essa guarda pretoriana era a guarda pessoal do imperador. E ela é muito interessante. Ao longo da história imperial, a própria guarda pretoriana matou muitos imperadores, destronou outros tantos. Então ela passa a ser uma certa representação do exército e com o tempo ela volta a ter muita influência política. Legal? Mais uma ação dele, pessoal. Talvez uma das mais interessantes para aplacar aquele problema social que eu comentei quando ele acaba com a guerra civil é a divisão social agora por riqueza. Ora, tchutchucos, todo mundo sabe que a sociedade romana era dividida pelo nascimento, né? Aquela divisão clássica, patrícios, clientes, aí tem os cavaleiros e plebeus. Agora não. A sociedade, sendo dividida por riqueza, ela tem uma concepção censitária de ordenação. E surgem 3 outras camadas no lugar daquelas que eu citei agora. Não existem mais aquelas, e as 3 que nascem são essas. A senatorial, a camada mais enriquecida, geralmente, inclusive, aqueles que podiam ter possibilidades de participar da política. Uma camada intermediária chamada equestre, muito provavelmente eles são uma evolução dos cavaleiros. Geralmente eles eram muito ligados ao comércio e ao mesmo tempo eles se tornavam funcionários públicos, tá? E a última camada é chamada ou ordem inferior ou camada plebeia, tá certo? Era a maioria da população. Mas o que é interessante, tchutchucos, é que nessa camada plebeia, a massa, ela tinha a possibilidade de ascender socialmente. Então é isso que é muito interessante quando eu falo da divisão social para aplacar aquela convulsão social do período da Guerra Civil. Tá legal? Fora isso, o que ele fez de mais, pessoal? Poxa, ele fez o estímulo artístico e cultural. Ele valorizou muito a filosofia, a literatura, a arquitetura. Ele era um cara muito famoso por embelezar cidades como Roma. E um nome muito legal que nasce nessa época do estímulo artístico e cultural é um ministro dele chamado Mecenas. Legal, né? Para quem já está avançando nos estudos de história, sabe que Mecenas é um título que se dava lá na época do Renascimento àquele ou aquela que financiavam obra de arte. Ele era o ministro, digamos, da educação e cultura, da cultura. Ele foi o grande responsável por esse estímulo que eu comentei. Mais uma ação que a gente pode citar, ele foi também o cara responsável, pessoal, por tentar fazer com que a política do pão e circo, que eu citei ali em cima, se tornasse mais costumasse. Não à toa, em qualquer filme ou em qualquer série que vocês assistem sobre o Império Romano, é muito comum eles mostrarem o Coliseu, eles mostrarem corrida de bigas, né? A Fórmula 1 da época. Isso tudo é a política do pão e circo. É a política de festas, é a política de distribuição de comida, e a população, com tudo isso, ela não reage. Ela fica passiva à dominação imperial. Tá legal? Então essa é a primeira parte desse alto império. É o começo, é uma transição. Ademais, pessoal, o que acontece? Acontece que depois da morte do Augusto, ou do Otávio, a maior parte dos imperadores até o século III depois de Cristo, eles vão ter algumas responsabilidades. A principal delas, pessoal, que a gente sempre tem que citar, é chamada de efetivação das conquistas. O que vem ser isso, pessoal? A efetivação das conquistas era, por exemplo, a fundação de vilas, de guarnições militares, de cidades e de portos em regiões conquistadas, em regiões que faziam parte do Império Romano. Note, só pelo que eu falei para vocês, que são fortes militares ou guarnições militares. A presença de uma guarnição é sempre a representação de Roma. Então esse é um processo que a gente fala que é um processo de efetivação. A presença romana, ela passa a ser verídica, real, em todos os territórios que Roma havia conquistado. Tá legal?
Outra coisa que tem tudo a ver com a efetivação das conquistas é uma coisa chamada latinização. O que é a latinização? A latinização, pessoal, é a incorporação da cultura desses povos conquistados à cultura romana. Só que, lógico, sempre numa via de alto para baixo, numa via hierárquica, né? Ou seja, os romanos faziam a imposição da cultura deles aos demais e, de certa forma, até copiavam um elemento ou outro dos povos conquistados. Mas era difícil o romano aceitar plenamente a cultura daqueles que estavam subjugados. Então a latinização ela envolvia o quê? O culto a deuses romanos, né? Envolvia também, pessoal, o uso do latim como língua oficial, envolvia a discussão da filosofia no modelo romano, tá? Então é a ocupação de grande parte dos imperadores que vem depois do Augusto. Mas é lógico, o Augusto também teve muito a ver com isso. Ademais também, pessoal, no Alto Império, a gente sempre vai falar de um poder imperial com aparência republicana. Já citei na abertura sobre esse assunto, mas peço para vocês reforçarem, usando o Senado, pessoal, como sendo uma forma de local de manipulação. Como assim, prof? Calma. Significa que os imperadores eles respeitam sim a existência do Senado, eles dão certas atribuições para o Senado, mas tudo que era feito também dentro daquela jogada de pressão, dentro daquela jogada de o imperador dizia a palavra tinha que ser respeitada. Então, dificilmente os imperadores nesse período, eles foram contra a ordem. Mas quando eu falo dificilmente, eu tenho que tirar, por exemplo, o Calígula, né? Mas é um assunto que eu vou discutir daqui a pouco. Mas, enfim, a aparência republicana é a coexistência do poder imperial e do senatorial, mas o imperial sempre o mais relevante. Tá certo? E por último, uma coisa que todo mundo tem que tomar cuidado é que o período do Alto Império é um período de sucessão sistemática de imperadores. Só que cuidado, não existe regra de hereditariedade. Não, senhores, não era regra toda vez que morresse um imperador o filho tivesse que assumir. Não. Na verdade, o imperador ele indicava um sucessor e quem ratificava o entronamento ou a aceitação dele como tal, como imperador, era o Senado. Mas podia rolar, por exemplo, de não ter tempo de indicar um sucessor, o Senado escolhia. Acontecia também, como eu já comentei, do exército manipular e impor um imperador, de derrubar um outro. Mas a regra era, o imperador tinha que deixar um sucessor, ou algum outro órgão tinha que escolher, por exemplo, o Senado. Nesse período, pessoal, Roma, para vocês terem uma ideia, teve 4 dinastias, tá? Uma primeira dinastia, que é a dinastia Júlio-Claudiana, a dinastia da qual faz parte o Otávio Augusto, mas dessa dinastia Júlio-Claudiana, 2 caras se destacaram, o Calígula e o Nero. Uma segunda dinastia, que é a dinastia chamada Flaviana, ou só Flávios, e um grande imperador dessa dinastia flaviana é um cara chamado Vespasiano. Ele assumiu depois de uma guerra civil que estourou em Roma por conta da morte do antecessor. E ele assumiu por quê? Porque ele teve o uso do exército como manipulador, como impositor. Temos uma terceira dinastia chamada dinastia Antonina. O imperador mais famoso da dinastia Antonina é Adriano, professor de história de vocês inclusive. Não, tô brincando. Imperador famoso pelo fato das fortificações fronteiriças. E a última dinastia, pessoal, é a dinastia dos Severos, dinastia do qual faz parte, por exemplo, Caracalla. Então, para não ter que me alongar e explicar todas essas dinastias, eu separei 4 imperadores para vocês meio que entenderem como é que era o rumo ou a condução da política romana nesse período. Joia? Primeiro imperador que eu destaquei, Calígula, pessoal, famoso pelas histórias que contam, como, por exemplo, ele era um amante das orgias, era um cara maluco, né? Na verdade, o Calígula, o que deve ser guardado dele foi um conjunto de perseguições que ele fez aos senadores. Ele não aceitava algumas imposições que o Senado tentava fazer ao governo dele, e por isso ele sempre foi contra o poder mínimo, ou pelo menos algum poder que os senadores tivessem. Tem até uma história famosa de que ele entrou com um cavalo
dele, o Incitatus, no Senado, sentou o cavalo na tribuna e deu o título para ele de senador, demonstrando que quem é que podia indicar um senador? O próprio imperador. Tá certo? Outro cara que eu destaquei, pessoal, Nero. Nero famoso porque a grande história que vocês ouvem dele é a história de que ele pôs fogo em Roma. Mas está errado, tá, pessoal? O que aconteceu é que Roma pegou fogo exatamente durante o governo dele. E aí, por conta não só dos desafetos, mas também por conta de alguns historiadores cristãos, ele é que recebeu a culpa. Mas, prof, por que Roma pegou fogo? Na verdade, pessoal, Roma pegava fogo o tempo todo. A cidade era muito caótica, ela não tinha planejamento. Então o fogo ele começava nas regiões periféricas, nos locais mais pobres. E como as casas eram muito próximas, eram muito juntas, o incêndio acabava se alastrando. Mas o que é importante do governo dele? O importante, pessoal, é que ele foi o primeiro grande imperador a fazer perseguições aos cristãos. E por que ele fazia isso? Porque ele entendia que o cristianismo era um inimigo do império. O cristianismo, logo depois eu vou discutir com mais calma, ele não aceita o imperador como sendo a autoridade, ele aceita Deus, né? E por outro lado, os cristãos eles são contra a escravidão, eles pregam a igualdade e sendo contra a escravidão, eles são contra um dos pilares de sustentação do império. Legal? O imperador seguinte, Adriano. Galera, Adriano famoso porque ele foi percebendo que defender o Império Romano era fazer com que as guarnições ou os exércitos que ficassem nas fronteiras fossem verdadeiramente eficazes. Então ele ergueu o que muitos conhecem como muralhas de Adriano. Muralhas essas que passavam até hoje no território conhecido como Inglaterra. Tá legal? E o último imperador, imperador Caracalla, que tem um documento muito legal que eu vou pedir para vocês anotarem ou circularem na apostila, que é chamado Edito de Caracalla. O Edito de Caracalla era um documento que estendia a cidadania romana a todos os habitantes do império. Então é bacana porque quando ele faz isso, ele não está fazendo porque é um bom imperador. Ele faz porque ele aumenta a arrecadação de impostos e ao mesmo tempo ele aumenta a quantidade de membros da elite, de membros daquela camada chamada ordem senatorial. Então com isso ele consegue pacificar algumas províncias, ele consegue algumas adesões, tá certo? Então esses são os principais imperadores. Aí muitos estão me perguntando, prof, então os imperadores, eles eram aqueles caras que teoricamente comandavam Roma, né? O Senado ele era respeitado, mas o poder maior era do imperador? É exatamente assim que vocês têm que pensar. Mas, sobretudo, vocês têm que pensar que o imperador é a encarnação romana. Ele é a representação de Roma. Fato é que grande parte desses imperadores, quando morriam, eles eram deificados. Eles eram transformados em deuses. Tá legal? Agora, pessoal, aqui começa o problema. A partir do século III, na transição do Alto para o Baixo Império, nasce o que nós chamamos de Grande Crise do século III. E eu vou pedir para vocês colocarem que a crise do século III, pessoal, é a crise do Império Romano. E Roma, vocês vão perceber, ela queima, ela rui, ela entra em colapso de dentro para fora. Então é por isso que muitos historiadores falam que é uma morte natural. Outros falam que é um suicídio. Mas Roma foi responsável por tudo isso. Quer ver? Então dá uma olhadinha. O primeiro elemento dessa crise do século III, pessoal, é o colapso escravista. Vai faltando escravos no Império Romano. E todo mundo sabe que isso era um problema, porque quem era o escravo? Ou quem eram os escravos? Os escravos, eles eram as mãos e pernas de Roma. Eles eram responsáveis pela manutenção do sistema econômico. E o melhor, vocês têm que lembrar que a escravidão romana era uma escravidão especializada. O escravo, pessoal, ele podia ser qualquer coisa. Ele podia ser professor, contador, gladiador, agricultor, ele podia ser um ajudante de comerciante. Então é pelos escravos que passava o pulsar do que a gente chama de sistema econômico. Mas por que faltou escravos? Tchutchucos, faltou escravos por conta da estagnação das conquistas. Lembra que eu falei para vocês? O Otávio Augusto ele mandou grande parte das tropas do exército romano para as fronteiras. Essa foi uma tendência seguida por quase todos os imperadores.
Então, menos conquistas, menos escravos. Menos escravos, crise, né? O legal, tchutchucos, é o seguinte, é que conforme alguns escravos vão fazendo falta, muita falta, aliás, num determinado local, a alternativa encontrada pelos donos de terra e mais tarde endossada pelos imperadores é uma coisa chamada sistema de colonato. O que é o sistema de colonato? O sistema de colonato é um sistema de arrendamento de terra. Funcionava assim: o dono da terra arrendava o território ou um pedaço dele para um colono, o colono trabalhava e pagava para permanecer naquele local com parte da produção. Nossa, prof, isso tá me soando o que mais tarde é o sistema feudal. Eu tô louco? Louca? Não, pelo contrário. É aqui que vocês estão percebendo o nascimento de parte das estruturas do que vai ser mais tarde o sistema feudal. Mas olha só que coisa crucial. Além disso tudo, a gente vai entender que o que vai começar a surgir no Império Romano é um processo de ruralização, é o êxodo urbano, o inverso do que aconteceu lá na República. Lembra? Na época das conquistas? Isso. Agora não. A população está procurando se ruralizar, porque grande parte das pessoas indo para o campo, elas podem usar o sistema de colonato e sobreviver. Tá legal? Outro elemento da crise é chamado de colapso das instituições. Galera, é o seguinte, o que eu falo que são instituições são os componentes básicos e vitais do Império Romano. A administração, a economia e a política, tá? Eu estou separando política da administração porque a política é a política no sentido de comando imperial. E a administração, ela pode ser entendida como sendo a gerência das províncias romanas. Então essas instituições, elas vão entrando em colapso, elas vão ruindo. E olha só como tudo acontece. A primeira instituição que vai entrar em colapso é a instituição administrativa. O que acontece é a corrupção. E além da corrupção também é a falta de pagamentos do Império Romano para alguns procônsules. Procônsul, pessoal, para quem não sabe, é uma espécie de governador de província, tá? Então o que acontece? Pela corrupção ou pela falta de pagamento do Império para esses procônsules ou esses governadores, o território ele vai começar a perder unidade. Essas províncias vão começar a ser administradas localmente, não devendo muita obediência ao Império Romano. E era um pampeiro. Por quê? Porque toda vez que isso acontecia, o que o imperador tinha que fazer? Mobilizar tropas. E isso gastava muito dinheiro, fora o destempero, né? Outra instituição que entra em colapso, pessoal, é a instituição econômica. Uma grande crise econômica vai abater o Império Romano. E por quê? Galera, existem várias explicações dessa questão da crise econômica, tá? Mas a primeira explicação que eu sempre gosto de passar é o seguinte: a gente sabe que falta escravos, né? Tem a ver com um colapso escravista, e faltando escravos, pessoal, a produção era rareada. Então pensa naquele papo do que mais tarde vocês vão conhecer como lei da oferta e procura. Era tão pouca a produção que os produtos iam para o mercado caros. E quanto mais caros, o que acontecia com os preços? Subiam e isso gerava inflação. Só que o problema é que a inflação, pessoal, era muito nociva para o Império Romano. Preços muito caros, falta de consumo. Além da falta de consumo, a desesperança, os levantes, tá legal? Mas tem uma outra também dentro desse compêndio do que é a crise econômica, que é o que a gente chama de desvalorização da moeda. Os imperadores, para tentar controlar a inflação, eles desvalorizavam a moeda. Só que o detalhe é que quando você desvaloriza a moeda, o que acontece? Ela perde valor e aí com o tempo isso acomete o comércio. Então a atividade comercial também começou a sofrer. Isso era um problema, porque a gente sabe que o comércio era uma das aortas do Império Romano. Tá legal? E a última instituição, a política, pessoal. Eu já contei para vocês lá atrás que imperadores, eles geralmente não ficavam o tempo todo no poder, né, de forma completa. Eles eram destronados, eles eram assassinados, eles deixavam o trono. E toda vez que isso acontecia, ou toda vez que tinha a transferência de poder de um imperador para outro, rolava uma mega anarquia militar. E a anarquia militar, pessoal, é quando os generais e o exército começavam a participar das decisões políticas.
ou impondo ou manipulando. Tá legal? Então esse é o segundo elemento da crise do século III. Mas olha só o terceiro, pessoal. O terceiro elemento da crise do século III é o cristianismo. Eu comentei com vocês lá atrás também, quando eu falei do Nero, né? O cristianismo, ele nasceu no meio da época do Alto Império, tá certo? E quando ele nasceu, ele começou a se propagar e se tornar muito popular, principalmente entre as camadas mais baixas. Então, com o tempo, o cristianismo ele se tornava uma ameaça imperial. Por quê? Primeiro, porque não aceitam o imperador. Eles falam que o imperador é um homem qualquer. O verdadeiro imperador, o verdadeiro Deus, é o Deus que eles conhecem, né? Então a gente fala que a figura do imperador para o cristão era uma figura comum, não era nem Deus, nem a autoridade máxima. Tá certo? Outro exemplo do cristianismo como ameaça, o cristianismo ele condena a exploração do homem. Portanto, pregando a igualdade, eles são contra a escravidão. Então, aí no caso, eles mexem com uma estrutura fundamental do Império Romano, que é o escravismo. Mas, prof, peraí, o escravismo já não estava entrando em colapso? Não estava nascendo o sistema de colonato? Sim, mas, a escravidão continuava. Ela nunca foi abolida. Mesmo havendo essa crise escravista, esse colapso escravista, você tem o escravo ainda como sendo a mão de obra essencial. E ela tinha que prevalecer. Tá certo? E um outro exemplo de um cristianismo que era uma ameaça ao poder imperial é a rejeição deles ao paganismo. E quando eu falo paganismo, até peço para vocês colocarem, era a rejeição deles à religião romana. A religião romana para os cristãos era pagã, porque era politeísta, tá certo? Então o cristianismo ele faz parte também desses elementos que constituem a crise do século III. E para finalizar, pessoal, a última das crises, o último elemento da crise do século III, eu vou pedir para vocês destacarem. São as invasões bárbaras, tá? Só que essas invasões eu vou pedir para vocês colocarem como penetrações, tá legal? Eu falo invasões porque eles invadiram sim, mas eu gosto de falar que são penetrações porque eles não vão entrar para conquistar. Eles entram para se proteger, pessoal, das brigas tribais, das brigas que existiam entre as tribos bárbaras. Eles entram para se protegerem também da falta de comida. E o Império Romano, o que ele faz, pessoal? Ele começa a se aproveitar dessa conjuntura e propõe acordos. Acordos, primeiro, para não gastar dinheiro combatendo esses bárbaros. Não quer dizer que eles não foram combatidos, eles foram em alguns momentos, mas era necessário você evitar gastar com combates que durassem muito tempo ou que fossem muito exaustivos. E por outro lado, você ia usar o bárbaro para tentar solucionar parte dessa crise do século III. Então o que aconteceu? Aconteceu que a partir desses acordos surgiu uma coisa chamada barbarização do Império Romano. Dá uma olhada por quê? Porque alguns bárbaros, eles passaram a se tornar colonos. Olha que coisa interessante. Os romanos, eles entregavam terras para os bárbaros trabalharem na condição de colono, entregando parte da produção para o Império Romano. E por outro lado, tchutchucos, alguns bárbaros também foram transformados em soldados. E, na verdade, muitos deles até ascenderam na carreira militar e se tornaram generais. Existem muitos generais romanos que eram de origem bárbara, de ascendência bárbara. Tá? Então perceberam o que aconteceu? É uma barbarização, porque esses acordos traziam os bárbaros para o seio do Império Romano, ou como colonos, ou como soldados. Tá certo? Tchutchucos, essa crise foi avassaladora, porque tudo que ela fez foi praticamente minar o Império Romano. Então, quando a gente chega no Baixo Império, a primeira coisa que a gente vai perceber é que Roma está agonizando. Mas olha que coisa interessante. Os imperadores do Baixo Império, eles são imperadores mais altivos. Tanto é que quase todos eles se inspiravam no modelo oriental de governo. Praticamente anulam o Senado como um órgão de importância e centralizam o poder de tal forma, pessoal, que tornam-se verdadeiramente os grandes responsáveis pela vida, pela sobrevivência e pela morte romana. Tá certo? Agora, da mesma forma como eu fiz no Alto Império, eu não vou discutir todos os imperadores. Eu peguei 3 dos principais imperadores dessa época, pessoal, e eu vou pedir para vocês colocarem um nome genérico para eles. Eles são chamados imperadores reformistas, tá bom?
Então vamos olhar o primeiro. Tchutchucos, o primeiro grande imperador reformista é o popular Diocleciano. O Diocleciano ele foi imperador entre o século III e o século IV depois de Cristo, tá? E o que ele vai fazer? Ele vai tentar ao máximo minimizar aqueles problemas da crise do século III, tomando 3 atitudes interessantes. O incentivo ao colonato, ele vai ser um dos primeiros imperadores a propor aqueles acordos que barbarizam o Império Romano e transformam, lógico, consecutivamente os bárbaros em colonos. Outra atitude, o tabelamento de preços para evitar a inflação. Inclusive, pessoal, esses preços eram tabelados e havia também uma punição para quem rompesse com o tabelamento, que era a pena de morte. Mas pode colocar, geralmente os produtos tabelados eram produtos de primeira necessidade. Beleza? E para finalizar, pessoal, ele foi um cara que, preocupado com aquela anarquia militar e com a descentralização administrativa, cria a tetrarquia. O que é tetrarquia? Tetra, 4. Arqué, poder. Então, tetrarquia eram 4 imperadores no poder. Na verdade, eram 4 generais e ele como sendo o grande imperador. Então, dessa maneira, ele tenta fazer com que a presença romana se espalhe, entre aspas, pelos 4 cantos do Império Romano. Tá certo? Imperador seguinte, pessoal, esse é um dos mais icônicos. Peço para vocês já destacarem. Constantino, ou Constantino Grande. O Constantino, pessoal, ele foi imperador romano no século IV. E a primeira grande coisa que ele percebeu é que o Império Romano estava ruindo, mas a parte mais caótica era a parte mais antiga, era onde ficava Roma, capital, local que já estava passando por complicações econômicas, por falta de produtos baratos, passava também por uma dificuldade comercial muito grande, havia sempre revoltas, porque a população ficava muito próxima do palácio dos imperadores. Então, a proposta dele, e uma proposta muito sensata, foi a transferência da capital do império para uma cidade chamada Constantinopla. Constantinopla, pessoal, era uma antiga colônia grega. Fica onde hoje é a cidade de Istambul, na Turquia. E por que a escolha por esse local? Porque, primeiro, era um local de encontro de rotas comerciais, era um local que tinha proteção natural, porque a cidade de Constantinopla era praticamente banhada por mar, um mar, na época, muito importante para você se isolar. Constantinopla era longe das agitações sociais, era também um local seguro para evitar que as anarquias militares se instaurassem. Então foi ele que fez a transferência da capital e nesse momento demonstra a importância do imperador na condução da vida política de forma severa. Tá certo? Outra coisa que ele faz, ele lança um documento, tchutchucos, peço para vocês colocarem até um coração, que é muito cobrado em prova, que é o Edito de Milão. Esse documento, ele dava liberdade de culto aos cristãos, e diz até a lenda que o próprio Constantino se converteu ao cristianismo. Mas reparem, ela tem uma importância política muito grande, porque quando você dá liberdade de culto aos cristãos, você traz os cristãos para junto de ti. Você começa a ser popular entre eles. E lógico, ao mesmo tempo você acaba com aquelas convulsões socio-religiosas que existiam. Tá legal? E uma última coisa que ele faz, pessoal, ele melhora, eu vou colocar aqui um asterisco, vocês vão colocando depois na apostila, aquele incentivo ao colonato, criando uma lei que é chamada Lei do Colonato. O que é a Lei do Colonato? É a lei que obriga a fixação do colono na terra. Traduzindo, o colono ele não podia sair da terra, ele ficava preso à propriedade rural, que geralmente era chamada vila. Poxa, prof, peraí, eu estou sacando que aqui nasce um outro elemento importante do sistema feudal, né? Aquele elemento de que a pessoa que trabalha está presa à terra. Sim, exato. O que mais tarde vai ser chamado servo está nascendo aqui. É esse colono fixado. É o cara que não pode sair da terra. Tá legal? E o último imperador que eu vou destacar, pessoal, olha lá, Teodósio. Teodósio, também imperador do século IV, logo depois de Constantino, ele foi um imperador icônico porque o que ele faz é talvez algo muito interessante. Ele divide o Império Romano em 2 partes.
Dá uma olhada aqui no mapa, pessoal. A divisão que ele faz é a que vocês conhecem. Ele cria o Império Romano Ocidental, cuja capital é a velha, arcaica e deturpada Roma, e cria o Império Romano Oriental, cuja capital é a brilhante, a pérola e a constante Constantinopla. Tá? E é bacana porque ele faz essa divisão do Império Romano em duas partes e coloca dois imperadores para comandar. No começo eram até parentes dele, eram filhos dele. O imperador na parte ocidental e o imperador na parte oriental. Tá legal? Voltando, pessoal. Além disso, o Teodósio ele é muito famoso pelo fato de ter criado um documento, pode colocar coração, também cobrado em prova, sim, que é chamado Edito de Tessalônica. O Edito de Tessalônica, pessoal, é o documento que oficializa o cristianismo como religião do Império Romano. Então, a partir desse momento, tchutchucos, o que acontece é que a religião cristã, ela se torna a religião do Império Romano e acaba se consolidando mais tarde, pessoal, até também como sendo uma porta-voz do poder imperial. Tá legal? Então, esses três imperadores são os imperadores reformistas. Eles tentaram minimizar os impactos da crise do século III. Mas adivinha, deu certo? Lógico que não, né? Não deu certo, pessoal, porque lá no século V depois de Cristo acontecem novas invasões bárbaras. Essas, pessoal, são invasões de fato, tá? São invasões para conquista. E por que elas surgiram? Elas surgiram, pessoal, porque os germânicos, principalmente, aliás, nota de rodapé, bárbaros, geralmente eram termos dados aos germânicos, tá? Eles começam a entrar no Império Romano para conquistar territórios fugindo dos hunos. Os hunos, tchutchucos, era uma tribo que vinha de lá das estepes do que hoje é a Hungria e conquistavam territórios de uma forma muito violenta. Tanto é que o líder dos hunos era um cara chamado Átila. Ele era tão violento que tinha uma frase que dizia o seguinte: por onde as patas do cavalo de Átila pisa, nem grama nasce. Então demonstra um medo que os próprios bárbaros tinham desse bárbaro supremo que é o Átila, o chefe dos hunos. Então eles vão entrando, vão penetrando no Império Romano, não encontram muita resistência porque o Império já está combalido, já não tem tropas efetivas, já não tem um bom sistema econômico que possa sustentar cercos, combates. A corrupção já está tomando os altos escalões do Império e o imperador também já não tem muito sentido. Então, no ano de 476, um bárbaro chamado Odoraco, ele destrona o último imperador romano, que era um garoto chamado Rômulus Augustus. Então, isso é praticamente a queda do Império Romano, mas cuidado, lembrando do que eu falei no começo da aula, na parte ocidental. Cai a parte ocidental, nessa parte ocidental nascem os chamados reinos bárbaros, que vão mais tarde contribuir para a criação do sistema feudal, mas a parte oriental continua, meus amigos. A parte oriental é a parte que vai ser chamada de Império Bizantino. Tá certo? Tchutchucos, está aí o conteúdo. Isso aí foi o Império Romano. E atenção, vocês que estão seguindo a apostila vão reparar que eu não falei da cultura romana. Eu vou fazer um videozinho e nesse videozinho bem curtinho eu vou colocar só sobre a cultura romana. Tá legal? Pessoal, então visto isso, um forte abraço, bons estudos e qualquer problema me procurem no WhatsApp. Tá certo? Então, tchau, tchau.